Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Esta noite, como prometido, não vamos falar do Pontifex Maximus, vamos falar da Pontifex Máxima. Vamos lhe falar da Papisa Joana e também daqueles papas que faltam até aos primeiros papas do primeiro milénio da religião cristã. Fique connosco. Ora, então cá estamos para mais um vídeo. Hoje trazemos uma história muito peculiar da Igreja Católica. E é importante dizer que não é nossa. Que por mais que possam encontrar uma negação por parte da Igreja, esta história não é nossa. Tanto não é nossa que existem 3 filmes. 2 deles de Hollywood, e um se calhar pai de Bollywood. Existem 3 filmes sobre a Papisa Joana, um deles que até foi galardoado com prémios. Portanto, vamos falar da Papisa Joana. Sim, esta mulher, ela atingiu o estatuto de Papa. De Papa, ela foi pontífice. Neste caso, Papisa. Isto foi incomum e também pelos eventos que a levaram até esse estatuto, também foram curiosos. É isto que nós vamos falar neste vídeo. Portanto, isto acontece quando? É assim, nós estamos a falar de uma altura que é 853, 855. Essa altura, a Igreja continua a dizer que quem estava a ocupar o trono de Pedro, a ocupar o papado, era Leão IV. Só que todos os historiadores, todos os registros dão Leão IV como morto em 853. Ora, quem é que sobe? Uma mulher. Porquê? Como é que uma mulher chega a Papa? Ela estava disfarçada de homem. Sim, ela nunca foi papisa. Ela chega a Papa porque inicialmente ela apaixona-se por um monge do convento. Muito nova. Acaba por se disfarçar de monge para tentar chegar junto do seu amado. E acaba por viver dentro do próprio mosteiro como o seu amado e ser ela própria um monge. Sempre disfarçada, sempre tentando manter a aparência de um homem. Sempre controlando tudo aquilo que pudesse, vamos dizer, revelá-la como mulher, e isto foi tão bem feito ao longo dos anos que acaba por ela própria ser um monge. Sim, e provavelmente teve aqui alguma ajuda do seu amado. Sim, e acaba por viver juntos. Para tentar que as coisas fossem. E curiosamente, mais tarde, o monge por o qual ela estava apaixonada e a viver no próprio mosteiro, este monge acaba por falecer com a peste, ou com uma doença provocada por os surtos de peste. Ora, ela acaba por ir para Roma, ainda mantendo a sua identidade secreta, e em Roma é feita bispo. E de bispo, ela é Leão VII. Ela passa a ser o Papa Leão VII, que na verdade era a Papisa Joana. Esta é uma história muito peculiar. Sim, foi uma série de circunstâncias. Parece que estava tudo a conspirar porque ela chegasse ali ao trono do Pedro. Assim, ela foi elevada à mais suprema das posições desta religião que se quer sublime e baseada em amor, certo? Portanto, ela chega como homem, ela é um homem para todos os efeitos, e ela começa a exercer a sua autoridade papal. E não só o faz, como, curiosamente, até há uma lista incrível de coisas que ela fez, que comparado com todos os papas, não viu o episódio anterior. Tem que ver. Porque como é que vai saber que a Joana foi uma papisa e peras, comparada com todos aqueles papas que nós falamos no episódio anterior, em Pontifex Maximus, primeira parte. Até os 800 anos. Portanto, esta papisa ela traz uma mudança. Primeiro, ela não é casada. Ok, é verdade que andou ali amantizada com um monge, mas comparando com as histórias que nós já ouvimos dos papas anteriores, isto não é nada. Coisas que esta papisa é conhecida, ou o Papa Leão VII é conhecido, conferiu ordens sagradas, ela criou ordens sagradas, ela criou
ordens de padres, mosteiros novos, ela consagrou altares, inaugurou basílicas. Mas esta é a mulher, desculpem, o Papa, que convence um já decrépito e velho imperador a abandonar o trono para que alguém mais novo pudesse continuar aquele trono. Mais este imperador que acaba por se juntar a Roma como um novo monge, ela no fundo acaba por fazer uma coisa que é única, que os papas não tinham feito até então. Ela tentou melhorar as relações entre os vários países da Europa. Da religião. E isto é uma coisa nova. Nova porque até agora os papas só queriam e vinho verde. Sim, eu acho que eles até acharam estranho o facto de ser tão bom Papa. Exatamente. Mas isto não corre muito bem. Não corre muito bem porque, embora Luís II receba a coroa imperial da Papisa Joana como Leão VII, embora isto aconteça, o reinado dela acaba por ter um final trágico. Sim, sim. Descobre-se que ela está grávida. Como? No dia da procissão das rogações, Ok. ou seja, que ela começa a ter dores de parto muito violentas. Portanto, ela vai em plena procissão. Ela não. Porque é importante pintarmos o quadro como ele é. O Papa Leão VII vai no dia das rogações, que vai desde a Basílica São Pedro até Latrão, vai em linha reta para ali fora para que toda a gente veja, e ali a meio, alguns pela de São Clemente, dá-lhe dores de parto ao Papa Leão VII. E não só lhe dá dores de parto, como acaba por cair do cavalo, porque as dores são agonizantes. Sim. E, obviamente, para tentarem ajudar o Papa, começam a tirar-lhe a roupa para ele poder respirar. Descobrem que o Papa está a dar à luz. Ora, o Papa dá à luz em plena rua. E não só dá à luz em plena rua, como isto se transforma na maior das vergonhas de todos os tempos papais. Sim, porque estamos a falar aqui de uma religião em que a mulher não tem lugar nenhum. Curiosamente, certamente está a perguntar-se o que é que aconteceu a Papisa Joana. Fique connosco para saber tudo. Então, nós estávamos a falar da Papisa Joana, contamos que o pobre do Papa Leão VII, que na verdade era uma mulher, deu à luz em plena praça pública, em frente ao povo. O que é que aconteceu, Jorge? Ela foi espancada até à morte, ali. Mais do que isso, e isto é super importante que se saiba, mais do que isso, tanto quanto está escrito em registros de várias pessoas, porque não há apenas um registro disto, tanto quanto se sabe, o bebé foi imediatamente trucidado pela população. E isto é grave quando finalmente habíamos Papa. Finalmente tínhamos um Papa que estava a comportar-se como tal, mas porque era mulher, tinha que morrer. E isto é triste não só pela história em si, e dá um excelente filme de Hollywood, não é? Sim, claro, e há outras coisas aqui envolvidas também, porque a própria Igreja tem muita ideia de que a primeira criação foi um homem, e que foi a mulher que surgiu depois de retirarem a costela de Adão. Ou seja, a mulher, e era vista como um pecado. Ela é o pecado original. Exatamente, porque trincou a maçã e seduziu e corrompeu o Adão. Portanto, a mulher é uma submissa, é algo que não é bem visto, nunca foi bem visto aos olhos da Igreja, e por mais que tenhamos passado por imensos papas até aos dias de hoje, a mulher continua a não ter qualquer tipo de papel, bem, a não ser a limpar a sacristia. Porque de outra maneira tu não vês um papel ativo religioso da mulher. Sim, eu acredito mesmo que nos tempos de hoje, em que ainda não há mulheres no trono de Pedro, de todo. Se tivesse uma mulher, eu aposto que as coisas iam ser muito diferentes. Aliás, temos a prova nestes primeiros 1000 anos. Mas mais do que isso, temos aqui uma coisa que é essencial perceber.
é que nós temos uma mulher que, supostamente ou alegadamente, vamos fingir que não acreditamos que isto é verdade, mas existem registros de um imperador que foi coroado por Leão VII. Os registros não dizem que foi pelo Leão anterior, não, foi pelo Leão VII, que não existe na lista atual dos papas. Se forem ao Vaticano, ao site, tem lá toda a lista. E nesta zona, aliás, eles até retiram um par deles, não é só a Papisa Joana que eles tiram um ou outro antes, que era meio louco e fez umas asneiradas. Não convinha dizer que existiu. Mas assim, a Igreja não é o Calvário do Jesus. A Igreja é o Calvário do sexo feminino. A Igreja é uma destruidora de tudo. E quando eu digo Igreja, eu não me estou só a referir à Igreja Católica Apostólica Romana. Estou-me a referir à cristandade em geral, como ela é conhecida hoje. Porque e eu venho sempre a dizer isto de forma algo jocosa, porque é uma religião de amor. Como? Como é que é uma religião de amor quando alguém é considerado submisso? Como é que é uma religião de amor quando os próprios chefes de Estado religioso praticam sodomia, prostituição, corrupção e são aceites? Isto é quase a mesma coisa que dizer que após uma época em que os nazis foram más pessoas, porque destruíram, de facto criaram um holocausto, é a mesma coisa que dizer que agora podemos ser todos nazis na mesma. Porque o passado não interessa. Mas desde quando é que o passado não interessa? E é isto que eu levanto sempre. E levanto mais ainda a questão de uma igreja que lança uma lei canónica, Jorge, que diz que a mulher pode ser espancada à sexta-feira. Uma lei canónica. Uma coisa que é assinada como lei em que qualquer classe social uma mulher pode ser espancada. Porquê? Não há bem propriamente razões. É só porque sim. Se for adúltera, é apedrejada. Esse já é pior. Adúltera não pode, mas olha o que os papas fizeram. E é isto que, percebes? Essa lei diz coisas horrorosas. Diz mesmo. Sim, mas passado ou não, mesmo nos tempos de hoje, tu não tens a participação da mulher na igreja. Nem nunca vais ter. Nas altas esferas. Nem nunca vais ter, porque a mulher acredita, a mulher que está ligada à igreja, acredita de facto que é frívola por natureza, ardilosa, perspicaz, apegada ao material, avarenta e de pouquíssima ou quase nenhuma inteligência. Isto é o que diz a lei eclesiástica, que diminui a mulher abaixo de qualquer homem de qualquer estatuto social. Uma mulher é, mesmo que seja nobre, ela é inferior a um escravo, se for homem. E isto não é aceitável, e é por aí que eu digo que sempre me meteu alguma confusão ver mulheres crentes numa cristandade que é doente. Isto é, doente. Mas mais doentio ainda é nós continuarmos a falar disto. Portanto, vamos terminar este lado da mulher e do sofrimento que a Igreja provoca na mulher. Vamos terminar apenas com uma frase que eu escolhi. Sim, porque não se reflete também só na parte da religião. Claro. Embora a religião tenha um grande peso sobre a nossa sociedade. E há nações que ainda mantêm um elo muito forte com os estados atuais. Sem dúvida Por exemplo, Portugal é um desses. Ainda mantém um elo forte com a Igreja. Portanto, eles de certa forma influenciaram ou ajudaram a esculpir uma determinada sociedade. Há valores religiosos bem assentes. Nós temos uma sociedade patriarcal intensa. E só há pouco tempo é que nós podemos testemunhar a emancipação da mulher e dos seus estatutos. Que ainda há muito homem que considera que é uma agressão por parte dela. Sim, eu até nem gosto de falar disto. Porque... Sim, mas nós temos o canal Portugal Místico e o canal é nosso, nós falamos do que quisermos. Nós nem devíamos estar a falar da emancipação da mulher. Pois não, senão daqui a bocado somos chamados de gays. Isto nem devia de existir. Enfim, mas eu escolhi uma frase para terminar este nosso discurso, este nosso, vamos dizer, este nosso devaneio sobre o papel feminino. Eu escolhi uma frase e depois vou-lhe dizer quem é que a disse. As mulheres são naturalmente ineptas para exercer cargos políticos. A ordem natural e as escrituras
ensinam-nos que o homem é o ser político por excelência. A mulher é sempre o apoio do homem e ele é o atuante. Mas nada mais do que isso é para a mulher. Quem disse isto era o então bispo Jorge Mário Bergoglio. Sabes quem é? Um Papa atual. Ora, o atual Papa Francisco. E é com isto que nós temos uma igreja por valores cristãos. Fique connosco. Ora, de facto, então Papisa, a única mulher que conseguiu subir à cadeira de Pedro, o papado, marcou a presença, marcou na história da Igreja Romana. E não se pode dizer que é mentira porque ainda se fazem coisas, não é? E ainda hoje há uma prática muito conhecida na eleição do Papa, quando ele passa pelo... Quando ele faz a procissão. Exatamente, há ali uma zona em que ele tem que fazer uma espécie de prova de cadeira furada. E a prova da cadeira furada, nunca ouviu falar, pois a prova da cadeira furada é exatamente o quê? É para ter a certeza que o papado mantenha a sua dignidade. E a melhor maneira é pesar a dignidade do papado, literalmente. Há uma determinada zona que eu posso lhes dizer que fica exatamente no caminho que vai entre a Basílica São Pedro e a Igreja de São João de Latrão, e agora não se passa naquele sítio, já não se faz a linha reta, agora e desde então, não se faz a linha reta como se fazia antes. Porque foi onde a Papisa deu à luz. Exatamente, e então aquilo há um desvio literal, e neste desvio passa-se em São Silvestre, na Capela São Silvestre, para fazer o quê? Existe lá uma cadeira especial, uma cadeira que se pode dizer que é a cadeira furada, onde o Papa se senta, levanta ligeiramente as suas vestes e alguns bispos vão por trás da cadeira pesar, a ver se temos Papa ou se não temos Papa. Havemos Papa e é assim que se tem a certeza que se mantém a dignidade do papado atual. Atualmente, se o Papa atual passou por isso, tanto quanto se sabe, não. Isto foi mais praticado até há cerca de 200, 300 anos atrás. Depois, entretanto, existem já outras maneiras de controlo, até porque é muito, muito difícil chegar a bispo nos dias de hoje. Claro. E então há imensos controlos, até porque o Colégio de Bispos hoje em dia tem controlos especiais de eleição para se poder chegar sequer a Papa. Não é como antigamente, onde pousa-te uma pomba e tu és Papa. Bem, não viu o porquê de eu ter dito isto? Pois tem a ver com o vídeo anterior. O vídeo em que falamos dos Papas que vieram antes da Papisa. E esse vídeo está, claro, em www.portugalmístico.com/canal, onde vai encontrar esse e 50 e tal mais, não é? Jorge, conta-me tudo. Depois da Papisa Joana, nós tivemos também outros Papas que se demarcaram, não é? Que se destacaram também, sim, por coisas fantásticas. Temos a seguir que sucedeu a Joana o João VIII, que foi um Papa que acabou os seus dias envenenado pelos pais de uma dama romana. Portanto, não aprenderam com o cisma, não aprenderam com o escândalo da Papisa Joana e, como não aprenderam, continuaram a ser os Papas exemplares. Voltaram ao ativo. Voltaram ao ativo. E os Papas exemplares continuaram a demarcar-se por coisas interessantes. Este João VIII tinha uma amiga e os pais da amiga tiraram-lhe a tosse. É verdade. Mas olha que logo a seguir, Adriano III, e já estamos ali no século IX, Adriano III também levou ali uma vidazita desenfreada. Ele era conhecido por, publicamente, demonstrar o seu amor por cortesãs, que é uma palavra bonita que a gente pode usar assim, fica bonito, para não dizer palavras feias, e demonstrava também um especial apego por rapazinhos mais novos. Mas isto era com o Adriano III, não é? Sim. A seguir temos Estevão VI, que cometeu um dos mais atos repudiáveis da história do papado. Esse é aquele que vai buscar o Papa anterior
tira-o da campa, que é para o julgar como culpado de um assassínio. Portanto, ele vai exumar o Papa anterior, O cadáver de Formoso. põe-no sentado no banco dos réus, ele próprio julga o Papa anterior que está morto, está em restos, e mais, ele próprio executa a sentença, que é decapitar o Papa anterior. E claro, depois permitir que o Papa seja novamente depositado no seu sítio natural. E não satisfeito, mandou mutilar ainda ao cadáver. Pois, lá está. Mas é Papa, ele pode, não é? Quer dizer, nós também não podemos falar muito. Olha que nós na nossa história também temos ali a história do Dom Pedro, que pôs a Inês morta sentada no trono. Portanto, eu acho que esta gente que manda, o poder não lhes salva a cabeça. Eles não têm cabeça. Só podem. E é muito por aqui que o papado dá um exemplo nos primeiros 1000 anos, não é, Jorge? E estes primeiros 1000 anos terminam maioritariamente. Há um cardeal, que é o cardeal Baronius, que dizia que a este século final, dos primeiros 1000 anos, devia-se chamar o século de ferro, porque as barbaridades e as imundícies praticadas por a então Santa Sé eram de tal ordem que deveriam ser escondidas do povo. E esconderam? E esconderam. Esconderam muito bem, aonde? Nos sítios que não são visitáveis do Vaticano, não é? Ora, o que há registado... Passa lá ver a necessidade de fazer um muro. Ora, tem um murito à volta e então mais ninguém lá está, não é? Claro. Mais, as cortesãs é que tinham a chave do céu, não eram os papas. Porque entramos nesta altura na era das cortesãs. As chaves do céu. Ela tinha as chaves do céu. Aliás, isso é dito pelo próprio cardeal Baronius, sabes? Ele diz assim: com as chaves do céu levam os papas e os bispos a prostrarem aos seus pés, aos seus das cortesãs. Portanto, isto era tão óbvio, tão natural, tão normal, que eu nem imagino o que era ser crente naquela altura. Nem quero imaginar. Porque... Sim, mas as pessoas também não tinham conhecimento, elas não sabiam, elas bebiam aquilo que os papas ou que o clero e aquilo que o clero mandava, ponto claro. Final, elas fazem o que querem. Cegamente. Exatamente. Mas sabes que estes últimos 10 anos, principalmente, para chegarmos ao ano 1000, estes últimos 10 anos são marcados pela era das cortesãs. E porquê? Porque os papas, de tanto se entregarem a cortesãs, de tanto se entregarem a uma vida de boémia, de deboche, de boémia, de tanto fazerem isto, quem é que começa a mandar na Santa Sé? As cortesãs. Elas é que tinham a chave, como nós estávamos a dizer. E há uma cortesã que se destaca. Vá. Sim, esta chama-se Marósia. Ora, a Marósia. E ela começa a ditar uma série de sucessões papais. Que é sempre baseado entre os homens que ela dormiu com, que ela desposou, ou que ela, de alguma forma, teve as suas cortesãs a desposar. E então ela é que elegia os eleitos. Portanto, não havia um colégio papal, não há um colégio de bispos. Sim? Quem decidia quem ia para Papa era Marósia. Portanto, havia ali uma marosca da Marósia para decidir os papas. E temos aqui papas como Sérgio III, Anastácio III, João X, Estevão VIII, João XI, João XII, Leão VIII e João XIII. Olha o número de papas que foi ela que decidiu em 10 anos só. Em 10 anos ela decidiu estes papas todos. Corria, tirava-os e punha-os. Alguns deles morriam como? Envenenados, claro. Alguns também eram conhecidos, aliás, um deles é conhecido por ter morrido de mal de coração durante uma orgia. Mas este último que tu disseste, o João XIII, ele também é muito conhecido, porque este é o inventor da fogueira para os hereges. É este que diz que toda a gente que pratica heresia devia ser queimado. Começou a pavimentar ali o caminho para a Inquisição. Exatamente. O novo século a seguir... Já tínhamos um século de ferro, então este aqui é de ferro mesmo fodido. Exatamente. O novo século que iria iniciar o novíssimo milénio de uma igreja católica apostólica romana não veio melhorar as coisas. Não só não veio melhorar, porque temos episódios como as Cruzadas, temos episódios como a Inquisição e temos episódios gravíssimos
que nós não vamos guardar nos nossos livros. Vamos trazer a investigação toda para si. Hoje, falamos da papisa, Jorge. Trouxemos uma história que, pessoalmente, me parece importante, porque estamos a levantar as questões do feminino. E não são precisos homens para defender as mulheres. Elas sabem defender-se. A questão é que, enquanto houver demasiados homens a atacar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. O canal Portugal Místico não está nem aí para uma guerra entre sexos. Nós trouxemos factos. Os factos estão lá e nós trouxemos-lhe o Pontifex Maximus parte 2 e prometo que a seguir vamos piorar. Porque vamos falar de... Se calhar vamos falar do que nos vai acontecer quando virem estes últimos 2 vídeos, Jorge. Vamos ser excomungados. E por quem é excomungado vai parar à Inquisição, e na Inquisição eu não quero que fique. Não. Onde é que eu quero que fique? Em www.portugalmístico.com/canal. Sim. Não se esqueça também de subscrever no YouTube, de se juntar à comunidade Portugal Místico. Caso contrário, será excomungado. Eu acho que é assim. Acho que se nós não assustarmos... E de se juntar à comunidade já disse. Diz de novo. E de partilhar com os seus amigos se achar necessário e se gostar dos nossos conteúdos. Claro que, se achou ofensivo este vídeo, eu fico triste. Não fico triste por ter achado ofensivo, porque toda a gente tem direito a uma opinião. Mas fico triste maioritariamente porque este foi ligeiramente mais pesado, com uma temática mais séria, porque não há nada mais sério do que a coesão e o verdadeiro amor sublime, que não encontra nunca numa religião. Fique connosco no canal Portugal Místico, todas as quintas-feiras, todas as semanas. Hoje, Pontifex Maximus partido. Tenha uma boa noite. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.